Desculpa a demora aí, pessoal. Boa noite. Agora eu estou ao vivo aqui, tive um pequeno probleminha na internet. Desculpe o atraso, né? Boa noite, senhoras e senhores. Eu gostaria de me identificar primeiro. Meu nome é Ramon Barreto, sou oftalmologista. Tenho orgulho de trabalhar no Visão Hospital de Olhos. Gostaria de agradecer ao Grupo Visão por ter me convidado para fazer essa live hoje, certo? Agradecer a presença de todos vocês que estão aí hoje mandando mensagens. A gente vai falar de um assunto hoje muito importante, que são as urgências e as emergências oftalmológicas, tá certo? E junto comigo vai falar a doutora Giovana Sendron, que é uma excelente especialista em oftalmologia, em catarata, e ela tem vasto conhecimento, uma vasta experiência em urgências e emergências oftalmológicas, tá certo? Então eu vou aqui adicionar a doutora Giovana, só um momentinho. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como é que a senhora está, doutora Giovana? Tudo bem, e o senhor? Tudo bem também, muito obrigado. Então, assim, eu estava falando aqui com as pessoas que estão aqui no nosso chat, né, na nossa live, que a gente vai falar hoje sobre as urgências e as emergências oftalmológicas, né? Lembrando que o Visão tem uma vasta experiência com esse tipo de serviço, né, de urgências e emergências. Se as pessoas precisarem, a gente tem 2 unidades assim na Asa Sul, né, no Edifício Talento, e também em Taguatinga, que a gente está atendendo de 8 às 18. A gente reduziu um pouco os horários, conforme o protocolo do tratamento do coronavírus, certo? E aí, assim, a gente queria ressaltar, antes de mais nada, todo o cuidado que o Visão Hospital de Olhos está tendo em frente a essa pandemia do coronavírus. A gente tem que ressaltar sempre que é muito importante a gente tomar o cuidado, né? A gente tem que ressaltar que eu e a doutora Giovana, a gente não está usando máscara, porque a gente está em um lugar fechado, está em casa, está em ambiente controlado. Mas, assim, se sair de casa, é muito importante utilizar a máscara, né, doutora Giovana? Exatamente. Porque a gente não está protegendo só nós mesmos, a gente está protegendo o nosso próximo, né? A nossa comunidade, as pessoas do grupo de risco. Então, mesmo se a pessoa já tiver tido coronavírus, é importante estar usando a máscara para a gente proteger e a gente lutar e acabar logo com esse coronavírus, certo? Exato. Então, doutora Giovana, como é que, assim, a gente tem que ressaltar principalmente que, assim, quando a gente, apesar dessa pandemia, a gente não pode deixar de fazer as consultas oftalmológicas. A gente tem que cuidar da nossa saúde, não pode deixar de ir ao cardiologista, não pode deixar de ir ao endocrinologista se for necessário. E também a gente indo na consulta oftalmológica, a gente previne uma série de doenças, né? A gente afere a pressão intraocular, a pressão do olho, para evitar uma doença muito grave, que é o glaucoma, né? Então a gente não pode ir. E no Visão Hospital de Olhos, você tem muita segurança. A gente tem todos os protocolos de segurança para proteger tanto os nossos colaboradores quanto os pacientes que estão lá. Está todo mundo paramentado de máscara, usando EPI, conforme as normas da vigilância sanitária, tudo mais. Então, assim, não deixe de ir à consulta. E logo mais eu vou estar falando também com o Dr. Tiago Ribeiro sobre a questão da telemedicina, que é uma alternativa muito boa para os nossos clientes que não podem ir acessar as unidades físicas, né? A gente pode fazer uma consulta virtual e até resolver grandes demandas dos pacientes. Tá certo? Mas agora vamos começar com o nosso tema, né, doutora? Sobre a questão das urgências e emergências oftalmológicas, né? Vamos tirar dúvidas dos nossos participantes aí do grupo, né? Então, assim, eu queria começar com a doutora, né? Aproveitar os seus vastos conhecimentos e perguntar uma coisa, uma pergunta muito importante aqui que nossos usuários estão perguntando aqui, é quando uma pessoa deve ir ao serviço de emergência e urgência oftalmológica, doutora? Bom, vou dar uma resumida, né? Porque são muitas emergências oftalmológicas. Os principais sintomas que os pacientes podem sentir e que devem vir nos procurar são dor no olho, irritação ocular, o olho fica bem vermelho, muita coceira que você vê que passa dia, ele não melhora. Muitos pacientes têm uma queixa que eu tenho uma pressão, eu sinto uma pressão lá atrás do olho, e às vezes depois ainda vem com uma dor de cabeça também. Às vezes bateu alguma coisa no olho, também é uma indicação. Eu tenho uma sensação de areia, isso também deve ser. Então, tudo que você vê, que você sente e que ele não melhora durante o dia, você deve vir procurar a emergência oftalmológica para a gente dar uma olhada. E como o senhor falou, nós estamos tendo todos os cuidados possíveis, está tendo espaçamento grande entre os pacientes, nós estamos
bem paramentados também. Então, e por sermos só um hospital especializado nessa questão oftalmológica, então os riscos também são bem menores, porque nós só estamos atendendo os pacientes relacionados a isso. E questão desses sintomas, todos esses que eu falei que são os mais comuns, né, que as pessoas se queixam mais, são os tratamentos principalmente de, o meu olho está vermelho, está coçando, pode ser uma conjuntivite? Pode ser uma conjuntivite viral, né, que pode depois passar para outras pessoas, uma conjuntivite alérgica, que é simples, mas incomoda bastante. Tem a conjuntivite bacteriana também, não é muito comum, mas temos. Tem aquele famoso carocinho que os pacientes falam, eu tô com carocinho na pálpebra, que parece que não é nada, mas incomoda bastante. Nós temos como passar o tratamento, é simples, dá pra gente tratar tranquilo. Olho seco, a famosa síndrome do olho seco, que principalmente em Brasília é muito comum, né? E é uma queixa, assim, é desconfortável, não é só, meu olho tá um pouquinho ressecado, não, dói, traz um desconforto. Outra questão também de emergência que muitos pacientes veem é essa questão da pressão, que muitos associam, eu tenho que sentir uma pressão, como se fosse lá atrás do olho, pode ser glaucoma. Pode ser, mas na maioria das vezes, quando a gente consulta e a gente mede a pressão assim que vocês chegam, né, dos olhos, a gente mede e vê que não tem nada relacionado ao glaucoma, então já descarta, o paciente já fica bem mais tranquilo e aí a gente consegue tratar. Então, essas são as principais causas de emergência que o pessoal vem procurar e se sentirem qualquer desses sintomas, devem vir para a gente dar uma olhada. Certo, muito bem. É sempre importante a gente não negligenciar os sintomas, né? Qualquer problema oftalmológico assim que se sentir, não fica assim guardando para você não. É importante, muito importante ir na consulta, né, doutora? Exatamente. E aí outra pergunta aqui dos nossos espectadores aqui de hoje seria o seguinte: quais seriam as principais doenças que você vê na emergência oftalmológica? Quais são os principais que aparecem, né? Quais Sim. os mais importantes, assim? As mais comuns, né? A mais básica que chega toda hora é a famosa conjuntivite viral. É aquela conjuntivite que dá uma irritação, tem muita remela, o olho dói, é desconfortável. Ela pode durar um tempo de 7 até 14 dias. Tem até alguns pacientes que pode durar um pouquinho mais. Olho seco direto, muitos pacientes vêm, né, por conta do nosso clima, não tem como, né? Essa questão do ter sol, como eu, né, falei, também é muito comum. Essa questão da pressão para poder descartar se tem alguma outra gravidade. E essas queixas que eu falei foram mais das questões dessas emergências mais brandas, vamos dizer assim. Tem também questão do trauma. Às vezes criança, meu filho bateu o dedo no meu olho, tá doendo muito, não tá melhorando. Tem que vir para a gente ver para não ter nenhuma outra consequência mais grave. A gente falando, parece que são doenças tranquilas, né? Que não, mas vai melhorar. Não. Se não tratadas, tem algumas dessas que podem trazer consequências ruins para a visão e que mais para frente aí fica mais difícil a gente conseguir um resultado bom se já vier logo no início. Então, por isso que a gente sempre pede, sentiu qualquer desconforto durante o dia, acordou, já estou sentindo desconforto, vê que não está melhorando, já vem nos procurar. Não, com certeza. Uhum. Não, pode falar. Pode falar. Não, com certeza. Você me lembrou muito bem dessa questão de trauma, né? Lembrando que a gente está na época muitas vezes a gente está confinado em casa, sem poder sair de casa, né? E quem tem criança pequena sabe, né? O sufoco que a gente está passando. Você vai passar Exato. também, né, doutora Giovana? Mas assim, quem já está com criança, a gente às vezes está brincando, de repente a criança está com uma coisa no olho da gente. Exato. Né? Ou bate, exatamente. A gente às vezes pode achar que não é nada, mas é bom fazer um exame, um mapeamento de retina, só para ter certeza que não tem nada, que não causou nenhum dano intraocular dentro do olho, né? Uhum. Então é muito importante isso. Exatamente. Tá certo? E doutor Ramon, uma pergunta, né? Porque a maioria dos pacientes vem, né, atrás da gente para perguntar, como o senhor é especialista na parte de retina, né? Porque como eu falei mais das emergências gerais, o caso do senhor é a parte mais intensa, né? Se o paciente queixa muito assim, se eu tiver uma baixa de visão, tem mais ou menos uma semana eu estou vendo que a minha visão está piorando, o que eu devo fazer, o que pode ser, se eu devo procurar a emergência por conta disso, porque muitos falam, ficou um pouco embaçada, mas vai melhorar, mas na maioria das vezes não melhora, né? O que o senhor
indicaria para esses pacientes? Eu acho assim, o olho é muito importante para a gente ficar guardando problema para ele. Então, assim, se tem alguma coisa te incomodando, e principalmente um sinal principal de alerta é baixa visual. Baixa visual pode ser um problema sério no fundo do olho, pode ser um problema sério de retina, pode ser um problema sério de inflamação intraocular, que a gente chama de uveíte. Então é muito importante assim, você não guardar, não ficar em casa, deixar para depois. É importante ir logo procurar ajuda especializada logo na emergência, na urgência oftalmológica ou com seu oftalmologista de confiança, né, para saber o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente acha, embaçou um pouquinho, mas não é nada, daqui a pouco eu pisco um pouquinho e vai melhorar. Às vezes não, é uma coisa séria. E tem muitas doenças oftalmológicas que a gente tem que tratar o quanto antes para a gente ter um melhor resultado. Eu vou citar um exemplo para você, doutora Giovana, que é o descolamento de retina. O descolamento de retina, muitas vezes, ele começa de uma forma lenta, a pessoa começa a ver uma manchinha, né? Um Uhum. mosquitinho no olho, não dá muita importância. Quando vai ver, acorda de manhã com a visão caindo. A visão tá baixa, não tá vendo nada. Tá vendo como se estivesse vendo debaixo d'água. Então, assim, às vezes, se a gente tivesse visto no sinal de alerta, nessa pequena manchinha, a gente poderia fazer um procedimento a laser menos invasivo e resolveria o problema. Mas quando já tem um descolamento de retina instalado, aí ele vai, inevitavelmente, vai ter que passar por uma cirurgia. E essa cirurgia é tempo dependente. Quanto mais cedo a gente fizer o tratamento, a cirurgia, melhor vai ser o resultado visual do paciente. Porque assim, quando a gente tem um paciente que pega logo cedo o problema, ele vai ficar feliz, vai ficar com uma visão boa. Mas se ele demora 15, 20 dias para começar o tratamento, para ir procurar a consulta e fazer a cirurgia, aí o nosso resultado cirúrgico não é tão bom. Então é importante você sempre perceber esses sinais de alerta, você perceber se tem uma mancha, se a visão baixou, se tem alguma coisa te incomodando, se você acha que o seu grau de óculos não está funcionando, tem que procurar uma consulta especializada, porque muitas vezes a gente consegue evitar um problema mais sério. Exatamente. Tá, eu tenho aqui uma outra pergunta aqui que eu acabei Uhum. de ler aqui. Pessoal, vamos fazer mais perguntas aí, por favor, vamos participar, tá? Que a participação de vocês é muito importante aqui para o Visão Total de Olhos, certo? Então, tem uma pergunta aqui. Quais são as principais consequências de uma pancada no olho quando o paciente não procura o médico? Então, assim, é o que eu vou responder para vocês agora. Posso responder, doutora? Pode, claro. Então, assim, a pancada, às vezes, assim, o olho, ele tem um componente elástico, né? A natureza, Deus nos favoreceu bastante. Então, a maioria das pancadas que a gente pode tomar, muitas vezes pode não causar nada, mas também pode causar alguns problemas, como um buraquinho na retina. E esse buraquinho na retina pode levar a descolamento. Então, quem assim, não jogou futebol e nunca tomou uma bolada? Muita gente já levou, eu já levei também. Então, assim, quem nunca jogou vôlei e não tomou um corte de uma bolada? Então, assim, isso acontece, mas assim, a gente sempre tem que investigar se aconteceu esse problema para ver se não tem um buraquinho na retina que pode te dar um problema no futuro, que pode ser tratado sem cirurgia. Então, é muito importante. E se, assim, o trauma for muito forte, né, muitas vezes dá outros problemas, né? Inclusive um problema que é a especialidade da doutora Giovana, que é a catarata, né, doutora? Exatamente. Pode ocasionar isso também. Se for um trauma muito intenso, pode ter uma catarata por trauma. E é importante também a questão da prevenção. Por exemplo, às vezes se você está trabalhando numa atividade que pode correr risco de você ter um trauma ocular, é muito importante você usar um óculos de proteção, um sistema de proteção, porque a prevenção é o melhor remédio, é a melhor solução, é melhor prevenir do que remediar. Então, se você trabalha, por exemplo, tem aquela outra questão também que acontece muito nas emergências, nas urgências, que é o corpo estranho por solda. Né? A pessoa está lá soldando, né, e fica com uma limalha de ferro no olho porque não usou proteção. Aí fica com dor até a gente tirar esse corpo estranho. Então, muitas vezes a gente fazendo a prevenção evita de ter que ir na consulta médica para retirar e não correr risco de ter outros problemas mais sérios nos olhos. Exatamente. Tem uma Temos mais pergunta, perguntas. Uhum. tem a pergunta da Gardênia, né? Oi, Gardênia, tudo bem? Vou perguntar para você, tá, doutora Giovana? A Tá. criança que fica vendo mancha branca de repente, o que pode ser, doutora? Então, manchas brancas, nós chamamos, comumente a gente chama, principalmente da questão da retina, são os flashes de luz.
Se ela estiver vendo essas manchas brancas forem como flechas de luz, pode ser alguma alteração da retina. E aí esse tem que procurar mesmo. Tem que ver, perguntar para a criança também no caso, se depois que ela vê essas manchas, se vem com uma crise de dor de cabeça intensa. Porque pode ser também, nesse caso, uma crise de enxaqueca. Só que para a gente poder descartar, como a gravidade maior, no nosso caso oftalmológico, é alteração na retina, então a gente precisa fazer o exame da retina para poder descartar isso. Porque manchas brancas, sempre quando a gente pergunta aos pacientes, costumam ser os flashes de luz, são alterações retinianas. Né, doutor Ramon, que mexe mais com essa parte, né, principalmente, é o que os pacientes se queixam bastante, né? Sim, é muito comum. A gente tem que sempre investigar, fazer um mapeamento, ver se não tem nada alterado, né? Agora eu lembrei também dessa Exato. pergunta da Gardênia, né? Às vezes quando a gente vê uma criança também que a gente tira uma foto e vê uma mancha branca na pupila, a gente tem que procurar um oftalmologista urgente, que pode ser um problema sério, pode ser até mesmo um problema sério chamado retinoblastoma, que é como se fosse Exato. um câncer no olho. Então, se o tratamento for precoce, a gente tem grande solução de salvar a criança, preservar. Então é muito importante os pais sempre terem atenção aos olhos das crianças. Exatamente. Pode não ser também, às vezes pode ter sido um flashzinho errado, mas assim, na dúvida é melhor sempre investigar. Tem uma pergunta também da Gabriela, né? Vou perguntar também para você, doutora. Por que não tiramos o grau do óculos com olho irritado? Bom, o olho irritado, como eu falei anteriormente, podem ter várias causas. E o principal deles é se a pessoa estiver com o olho muito ressecado, o canal lacrimal dela, quando ela pisca, a lágrima praticamente não fica muito tempo no olho e não lubrifica, na hora que você faz o exame, pode dar um pouco de alteração do grau. Porque aquele embaçamento que a criança às vezes está tendo não é por conta do grau, e sim por conta do ressecamento. E principalmente com o ressecamento pode dar uma alteração chamada ceratite. Grosseiramente falando, são os pontinhos que dá na córnea e que a visão fica muito embaçada. Então você pisca, pisca, pisca e não melhora. E aí, se a gente fizer o exame e arriscar, pode ser que o grau dê alterado por conta dessa alteração. E não porque ela realmente tem um grau maior ou menor do que aquele, entendeu? Então, a gente sempre pede para, se estiver com o olho irritado, a gente primeiro trata a irritação, para depois a gente passar o grau correto mesmo e ter certeza que não tem nenhum outro fator alterando. Principalmente nas crianças, né? A gente tem que sempre trabalhar com precisão, e precisão é um dos lemas do Visão, né? Com certeza. Exato. Então, ó, eu vi que tem uma outra pergunta aqui, que é a sua especialidade, doutora. Criança também pode ter catarata causada por acidente? Pode, a catarata por acidente pode ser causada em qualquer pessoa, qualquer idade. Se o trauma for muito intenso, você pode ter essa catarata. E o das crianças ainda tem um outro fator que não é por acidente, mas tem a catarata congênita, que a criança ela nasce já com essa catarata. Então, da criança também tem essa exceção. Mas por trauma pode ser em qualquer pessoa. Uhum. E aqui tem uma pergunta aqui que é polêmica também, né? Uhum. Quanto tempo uma criança pode ficar jogando no celular sem prejudicar a visão? Eu sou suspeito para falar, então vou deixar para você de novo, doutora. Então, a gente sempre tenta indicar para as crianças elas terem um tempo limite, não ficar muito tempo seguido. Por exemplo, fica uns 40 minutos. Então a criança está lá uns 40 minutos, só que a gente faz até a regrinha dos 40 a 40. Então, 40 minutos, uns 40 centímetros mais ou menos de distância, porque as crianças, a maioria das vezes, elas querem colocar o celular muito perto, porque elas acham mais confortável assistir de perto. Então, além de ter essa distância, ter esse tempo. Ficou esse tempo? Descansa, vai tomar banho, vai beber uma água. Então, os pais têm que falar: não, agora chega, vamos dar uma paradinha e pronto. Depois de um tempo, pode até voltar a usar. Porém, tem que ter os intervalos. O mais importante são os intervalos. Primeiro, porque a gente quase não pisca direito quando está na frente de algum eletrônico, até adultos, na frente do computador, a gente não lembra. Então, a questão da lubrificação fica muito baixa. Segundo, questão do esforço, muitas crianças, principalmente agora, por conta da quarentena, que tem ficado mais em casa, muitos pais se queixam: ela está sentindo muita dor de cabeça. E a dor de cabeça, muitas vezes, pode ser uma dor de cabeça tensional, que é porque ela está esforçando muito com o uso de eletrônicos, naquela mesma posição, durante muito tempo. Então, a gente sempre fala essa regra mais ou menos dos 40 minutos, 40 centímetros de distância.
Depois disso, tem que dar uma pausa, tem que parar, né? Fazer coisas mais ao ar livre e não ficar tanto tempo no eletrônico. E quanto mais tarde as crianças começarem a usar os eletrônicos, é melhor. Porque a gente vê que crianças bem menores, inclusive bebês, já ficam assistindo televisão, celular, computador, essas coisas. Então, quanto mais tarde começar, melhor também. Não, com certeza. E é uma prevenção, assim, você trabalhar a criança para brincar mais tempo ao ar livre, né? Previne até a miopia, né? Diminui esse risco. Então a Exatamente. gente tem que estimular a criança. É claro que a gente está num momento diferente da nossa história, né? Que a gente não pode muito sair. Mas assim, fica a dica assim, se você tiver uma criança que já está muito no celular, tenta ver se estimula ela a ficar vendo mais tempo uma TV mais distante, né? Se for possível, ter essa distância, que é muito importante para a gente prevenir a miopia. Tem uma pergunta aqui da Laí, né? Laí é o nome de uma tia minha que eu adoro muito, uma pessoa muito boa, inclusive ela tem um livro muito bom sobre crianças e óculos, né? Muito legal. Uhum. Ela perguntou assim, qual o problema pode ser causado com coça muito o olho? Então, esse eu posso responder. Posso responder? Pode, claro. Então, assim, o problema de coçar muito o olho, assim, primeiro assim, se você não tiver com a mão limpa, você pode estar carreando micróbios, né, doenças para o seu próprio olho, causando conjuntivite, né? Tem até a questão da Covid também, que pode também, uma mão suja pode estar levando problema para os olhos, que é uma mucosa, também pode estar levando. E assim, se você coçar muito forte os olhos, você também tem um risco de ter um descolamento de retina por formação de um buraco retiniano. Então, assim, é muito importante, se você está coçando muito o olho, tem que fazer a prevenção, tem que consultar com o oftalmologista de sua preferência, né, para poder fazer o tratamento adequado, ver qual que é a causa dessa coceira, né, e aí parar de coçar. É claro que é muito difícil parar de coçar de vez, mas diminuir a frequência. Então, tenta evitar de coçar ao máximo para você não ter problemas. Exato. E se for coçar, realmente ser delicado. Coçar sempre nos cantos e nunca na parte central, bem intensamente. Isso também a gente indica, porque a gente sabe que é difícil. Tem hora que coça muito e os pacientes não conseguem segurar, né? Uhum. Não, com certeza. E lembrando assim, pessoal, que a gente daqui a pouquinho vai estar falando sobre a questão da telemedicina, que está disponível, vai estar disponível aí para os nossos clientes do Visão Hospital de Olhos, né? A gente daqui a pouquinho vai estar falando com o doutor Tiago. O doutor Tiago está em trânsito, né? Ele Tá pediu um entrando, tempinho para tá? começar. Então vamos aproveitar os conhecimentos da doutora Giovana. Vamos fazer mais perguntas aí, por favor, pessoal. Que vamos aproveitar que não é todo dia que a gente conversa com a doutora Giovana, tira nossas dúvidas, né? Que Tá certo? isso. E precisando de Ó, consulta oftalmológica bem especializada com uma pessoa inteligentíssima, é só marcar com a doutora Giovana. que isso. Doutor Ramon também tá aí. É uma honra de poder estar aqui ao lado do senhor hoje. Que é isso. Ele é um exemplo, viu, gente? Obrigado aí pelos elogios, né? Mas ó, vamos fazer outra pergunta, ó, da Gardênia. É verdade que usar computador com luzes apagadas prejudica a visão? Sim, com certeza. Porque, como eu falei, usar os eletrônicos já é um esforço a mais que nós estamos fazendo, por conta da lubrificação, do esforço, né? E se você usar com luzes apagadas, o esforço para você tentar ver é muito maior. Então, a gente não indica, por exemplo, que é o que a maioria das pessoas gostam, é ficar no quarto, apagar todas as luzes, por exemplo, e ficar no celular. Isso não é indicado, isso é muito ruim, é prejudicial, você acaba esforçando mais ainda. Então, o melhor seria ter muita iluminação e o computador na luz normal dele. Claro que tem pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade, tem pessoas que reclamam, mas eu tenho muita sensibilidade com o computador porque eu fico muito tempo. Tudo bem, quer reduzir um pouquinho do computador? Beleza, mas do ambiente tem que estar bem iluminado. Senão o nosso esforço é dobrado para tentar usar esse eletrônico e ficar usando e conseguindo enxergar. Perfeito. Acabou de me surgir uma dúvida aqui, doutora Giovana. Eu queria te perguntar o seguinte: por que que se eu tiver com uma coceirinha no olho, um problema no olho, por que que eu não posso ir direto na farmácia pedir um colíriozinho? Qual que é o perigo que pode acontecer se eu for na farmácia sem orientação médica e pedir um Então, colíriozinho? a maioria dos pacientes, alguns pacientes, inclusive, fazem isso, vão na farmácia e eles passam algum colírio, só que a maioria das vezes os colírios são muito fortes. São colírios com antibiótico, com corticoide, e
colírios que você não precisaria usar para isso, por conta de ser só provavelmente uma alergia, então é algo bem mais brando, mas principalmente por você usar colírios que não tem controle nenhum. A quantidade de vezes, de gotas por dia, na maioria das vezes é completamente equivocada. O tanto de tempo que você pode usar também é completamente equivocada. Então, a gente não indica irem, porque como eles passam... mas... E muitos pacientes também falam assim, mas melhorou. Claro, se eu joguei um medicamento muito forte, na verdade ele vai tratar tudo. Você não vai saber o que que é, mas ele vai amenizar tudo. Provavelmente vai sim. Só que as consequências que esse uso dessa medicação, que não era indicado, aí são mais graves. Aí o paciente vai ter que voltar e a gente vai ter que fazer um tratamento correto, só que às vezes é muito mais difícil do que se o paciente já viesse direto com a gente e a gente já passasse o colírio específico. E que muitas vezes um colírio mais tranquilo já melhoraria. Então, a gente não indica ir para direto na farmácia e comprar o colírio ou que o pessoal indique, alguma coisa assim. A gente não indica isso. Não, com certeza. Então é muito importante você ter avaliação especializada, né? Tem uma pergunta aqui que apareceu aqui no chat, que são várias perguntas aqui, eu estou vendo aqui, a gente vai perguntando aqui. É o seguinte, o Carlos Mendonça perguntou se dormir com as lentes de contato é prejudicial? O que a gente pode fazer se a gente dormir com as lentes de contato? Então, primeiro que quando a gente já passa as lentes de contato, a gente já indica não dormir com elas. Primeiro que, quando a gente está dormindo, querendo ou não, o nosso olho, a pálpebra não fecha completamente, fica um pouquinho aberto. Então, já tem a questão do ressecamento. Segundo, que você está com um corpo estranho, que é a lente, dentro do olho. E quando você acorda, muitas das vezes, até alguns pacientes até falam assim, a lente está grudada no meu olho. A sensação é porque ressecou e a lente grudou. Além de poder dar uma irritação intensa nos olhos, mesmo depois, mas eu acordei e tirei a lente. Mas dormiu. Então, a irritação dali para frente, ela vai acontecer. E segundo, que pode causar um trauma também na sua córnea, no seu olho, por conta da lente de contato. E aí, muitas das vezes, você tem que tirar a lente, a gente vai ter que tratar. E aí sim, é com antibiótico, colírios mais fortes, suspender a lente de contato por um tempo, até tratar todo aquele machucado. Então, a principal consequência é algum machucado intenso que pode ser causado por conta da lente. Então, a gente não indica, tem que tirar a lente, tem que deixar o olho lubrificar sozinho, ele tem que oxigenar, porque a lente também pede um pouquinho essa oxigenação, pingar lubrificante, mas não pode dormir com a lente de contato. Não, com certeza, é sempre bom esse alerta, né? Vamos para uma pergunta antes do Doutor Tiago Thiago. falando sobre a telemedicina, né? O Rafael, não sei qual, não identificou o sobrenome, Rafael perguntou se tem perda se o paciente hipertenso, o diabético pode ter perda súbita de visão, né? Isso aí eu posso responder sim, que sim, Sim. infelizmente pode ter. Existem duas condições, principalmente para o hipertenso, que pode ter um problema de perda súbita de visão, que pode ser a oclusão arterial, né, que é um problema sério e que é difícil o tratamento, infelizmente pode acontecer, como se fosse um infarto da retina, né? Assim como nós temos um infarto no coração, pode ter um infarto da retina e perder tecido retiniano, perder células, a gente não conseguir melhorar a visão, como também tem um problema que a gente consegue tratar de uma melhor forma, que é a oclusão de veia retiniana, que aí existe um tratamento específico, mas é aquela questão, se caiu a visão súbita, tem que procurar emergência oftalmológica, tem que procurar o seu oftalmologista de confiança para poder fazer o tratamento adequado, né? Porque assim, quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhor. É isso mesmo. Certo? Então, o pessoal tem mais perguntas aí? Vamos aproveitar a doutora Giovana. A doutora Giovana tem Que todo é o isso. conhecimento aí de urgência e emergência. E agora, como o doutor Tiago vai entrar para falar de telemedicina, as perguntas que a gente não conseguiu responder todas agora, depois a gente vai responder, tá bom? Não, então tá bom. Então, eu só estou esperando aqui o link do Thiago aparecer aqui no Insta. Ah, tá. Ele está preparado aí, Thiago? Acho Deixa que eu só tá, ver ele falou aqui. que está pronto. Só que não apareceu ainda no meu. O convite? Não apareceu o convite. Tem que falar para ele pedir o convite para autorizar aqui. E lembrando, Né? pessoal, que o Visão está com as portas abertas, nós estamos atendendo nas nossas unidades.
o horário de 8 às 18. Se for emergência, se o paciente tiver uma queixa de emergência, pode aparecer na clínica, não tem problema. Agora, se for consulta ambulatorial mesmo, que não for uma emergência, só ligar para a gente, marcar, que nós estamos à disposição. Tá certo. Então, assim, eu queria agradecer muito a sua presença, doutor Giovana, sempre explicando muito bem detalhado, para os nossos telespectadores ouvirem bem, né? Agradecer muito a sua presença, né? E aí agora eu vou chamar aqui o doutor Tiago, tá bom? Para falar de um assunto muito importante da telemedicina. Obrigada por ter me convidado. É uma honra estar aqui ao lado do senhor. Obrigada ao Visão também, Hospital de Olhos, pela oportunidade. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos continuar aí que tem telemedicina. E aí, pessoal, é sempre muito importante falar sobre essa questão da emergência, sempre muito importante. Não deixar o sintoma continuar, sempre tem que fazer a consulta, certo? Tá bom? E aí, Thiago, cadê você? Vamos esperar o Thiago. Cadê o convite? Pessoal, se tiver ainda mais alguma outra dúvida sobre emergências, podem entrar em contato. A gente vai tentar responder o que for possível aí. Tá bom? Lembrando assim que eu já vi vários casos, assim, eu perguntei para a doutora Giovana sobre a questão da automedicação. Né? Ressaltar de novo, a automedicação é muito perigosa. Porque assim, eu já vi pessoas que desenvolveram glaucoma, que é um problema do aumento da pressão intraocular, só porque usou o colírio que o balconista da farmácia indicou, um colírio que tinha corticoide. E corticoide é um colírio que é muito bom para a gente usar, mas tem que ter responsabilidade, tem que ter acompanhamento médico. Deixa eu só ver o doutor Tiago, ele pediu. Estou aguardando ele aqui entrar para a gente conversar sobre esse tema importante da telemedicina. Oi, doutor Tiago, boa noite, tudo bom? Doutor Tiago. Tudo bem, Tomo? Tudo em paz? Tudo bem. Doutor Tiago, para quem não conhece, é um grande gênio da oftalmologia, um grande especialista em estrabismo, em oftalmopediatria. É uma pessoa excelente, vamos aproveitar os conhecimentos dele, né? Vamos aproveitar bastante. Aproveita aí que esse cara sabe. Bondade sua, meu amigo. Tudo na paz? Excelente, na paz. Hein? Doutora Giovana, e você estava falando excelentemente bem ali. Gostei. Muito obrigado. Vindo de você muito é um elogio maravilhoso. Obrigado. Muito bom. E aí, Thiago, vamos... Aproveitando a oportunidade para lançar a telemedicina, né, do Visão, que é mais um serviço no escopo dos vários serviços que a gente tem dentro do grupo, para facilitar para o paciente esse acesso nesse período que a gente está tendo aí de Covid, né? Então é um lançamento excelente, a gente está usando uma plataforma muito boa que dá toda a segurança de dados para o paciente e é uma oportunidade maravilhosa a gente estar podendo fazer esse lançamento aqui e esclarecer para os pacientes. Quem tiver dúvidas, fique à vontade para mandar as dúvidas sobre o que é a telemedicina, né? E começando contigo, doutor Ramon, tem alguma dúvida aí sobre o que a gente pode ajudar na telemedicina? Assim, é claro que assim, é um procedimento novo, né, que estava sendo desenvolvido, mas teve que ser acelerado por causa dessa pandemia, né? Mas eu queria saber de ti, em quais situações eu posso estar utilizando telemedicina, eu como paciente, quando é que eu posso solicitar o serviço da telemedicina no Visão Hospital de Olhos? Bom, vários das doenças que vocês conversaram agora, você conversou com Giovana, podem ser inicialmente avaliadas através da telemedicina, né? Quando a gente fala em telemedicina, a gente tem vários espectros dela. Tem a teleorientação, a teleconsulta, né? Uma teleorientação entre especialistas, uma segunda opinião. Mas pensando na consulta em si, o paciente que está com algum quadro de olho vermelho, olho irritado, está leve, não está com alteração visual, esse paciente pode inicialmente entrar em contato com a gente através da telemedicina, né? Então, por exemplo, um paciente com um quadro alérgico, o paciente já tem uma rinite crônica e começa a coçar esses olhos, o olho ficou vermelho, ficou um pouco inchado, não tem alteração visual associada, ele é um ótimo paciente para a gente fazer a teleconsulta e orientar, né? Através da nossa plataforma, a gente vai ter como avaliar vídeo, assim como nós estamos conversando aqui,
vendo um ou outro, a resolução ela é muito boa e a gente consegue também fazer um exame externo, tá? Então, diversas doenças, por exemplo, o paciente acha que está com terçol, com ordelo, é uma boa opção fazer uma teleorientação, né? Uma teleconsulta. E com isso a gente já vai diminuir aquele fluxo de pacientes que saem de casa de forma desnecessária, né? Podendo reduzir assim o volume de gente na emergência e dar uma orientação e um tratamento que são muito efetivos, né? O paciente recebe a receita dele através da nossa plataforma e naqueles casos onde há uma dúvida, onde a gente acha que é necessário a visita presencial, a gente encaminha esse paciente para a visita presencial. Em outros casos, por exemplo, na tua área, na retina, se a gente acha que o paciente pode estar tendo, ficamos na dúvida aí se pode ser algum buraco na retina, algum descolamento começando ou uma enxaqueca. Nós vamos ter uma equipe volante que vai na casa da pessoa fazer um exame. Chegou o Felcom para a gente, que é um retinógrafo portátil muito legal. Então, essa equipe consegue ir fazer uma foto da retina do paciente, já enviar para a gente, para o staff que tiver na base, fazer a orientação. Olha, realmente é algo da retina, vamos marcar lá com o Dr. Ramon para ele avaliar. Então, isso vai ser muito legal para a gente agregar nos serviços que a gente tem. Tenho orgulho que o Visão está sempre na vanguarda da tecnologia oftalmológica, né? E não perdeu tempo nesse... A gente teve um problema da pandemia e o Visão já procurou a solução para a gente, né, doutor Tiago? Exatamente. É muito bom. Sempre bom disponibilizar o que tem de melhor da tecnologia para os nossos pacientes, certo? Tem uma pergunta aqui da Michele. Se precisar, com a telemedicina, eu consigo obter receita de medicamento, caso haja necessidade? E ela também perguntou se tem como ter atestado médico. Sim, as duas coisas são possíveis, Michele. A gente pode tanto te mandar a receita de forma virtual, essa receita vai ser assinada digitalmente, tá? Assim como os atestados. Isso tudo pode ser feito através da plataforma, né? E tem uma segurança muito grande, porque essa plataforma que a gente usa, ela não é só uma simples plataforma criptografada, ela é feita em base de blockchain, que a gente chama, que é o mesmo que se usa hoje em alguns bancos, em algumas corretoras, né? Então, realmente a gente pode falar que a gente está entregando para o paciente um serviço, uma qualidade de dados que vai além do esperado, né? E isso inclui também as receitas e os atestados e tudo que a gente passaria numa avaliação normal presencial, tá? É importante. Eu só queria ressaltar também, Tiago, uma coisa. Assim, a telemedicina é um excelente recurso, mas se for necessário, a gente tem que ter a consulta presencial. E se você for fazer a consulta presencial, você vai estar num hospital onde você tem todos os protocolos de segurança para evitar a proliferação do coronavírus. Você tem um ambiente todo limpo, que a gente aumentou a frequência de higiene, né, de 20 minutos dos ambientes, com as soluções certas, hipoclorito de sódio e álcool 70%. Então, todo mundo vai estar, todo mundo está paramentado, todo mundo entra de máscara, ninguém entra com febre. Então, você entrando no Visão Hospital de Olhos, você vai estar num ambiente seguro para você fazer a sua consulta de forma segura. Não é isso? Mas se precisar, temos aí a telemedicina. Exatamente. Perfeito? Isso é muito importante. O paciente tem que lembrar que isso é um serviço a mais, não um serviço substituto, né? É muito importante que a telemedicina ela não substitui a avaliação presencial. Ela te permite resolver alguns problemas de forma remota. Mas essa avaliação presencial ela é fundamental em vários momentos. E que nem o Dr. Ramon falou, nosso protocolo ele é muito rígido. Vocês podem ver pelo meu rosto que está marcado até agora da máscara, né? A gente vai além do protocolo esperado para um consultório. A gente usa o protocolo como se a gente estivesse tratando diretamente numa UTI COVID, e que não é a realidade. Graças a Deus a gente está em ambiente limpo, mas mesmo assim a gente prefere pecar pelo excesso aí, pela segurança do paciente, dos colaboradores e nossa, né? Então tá bom. Mais uma pergunta aqui da Michele. Vamos fazer mais perguntas, vamos aproveitar os conhecimentos do Dr. Tiago, que não é todo dia que a gente conversa com um grande gênio da oftalmologia, que é o Dr. Tiago. Então, outra pergunta da Michele. É amizade, né, amigo? Vai ter restrições de idade ou todas as pessoas podem utilizar a telemedicina? Ela pergunta principalmente crianças. Ela pode fazer a telemedicina?
não há restrição de idades, tá? O mais importante aí é a gente identificar qual o tipo de patologia, qual a queixa do paciente. Independente da idade, o mais importante é saber, isso é uma queixa que a gente consegue resolver com qualidade à distância? Em caso positivo, maravilha, esse paciente vai seguir o protocolo normal da telemedicina dentro do grupo. Não, isso aí é uma doença que há necessidade de uma avaliação presencial, seja ela qual for. Esse paciente vai ser encaminhado com todos os cuidados para avaliação presencial, mas não há limites de idade, tá? Perfeito. Ah, agora a gente já tem outra pergunta aqui, ó. Pergunta da Rimari. Ela fez duas perguntas. Vamos perguntar aí, pessoal. Pergunta da Rimari. Qual o percentual das consultas de emergência podem ser resolvidas pela telemedicina? E a segunda pergunta dela, aceita convênio? Bom, em relação à primeira pergunta, vou te falar de dados nossos, tá? Do grupo. Isso não são dados de estudos de fora, nada disso. A gente fez um levantamento das consultas realizadas aí nos últimos 5 meses, quase 6 meses, dentro da nossa emergência, cerca de 25 a 30% das patologias que foram tratadas lá poderiam ter algum grau de resolução na telemedicina. Tá? Então, um volume bem grande. Para vocês terem ideia, só nesse levantamento que nós fizemos, passaria de 2.000 pacientes nesse período. Tá? Pensando só na emergência e só dos que visitaram lá. Tá? Convênios. Existem convênios que já aceitam telemedicina. Tá? Alguns, na verdade, a maioria está se organizando para isso, mas muitos já aceitam. Na hora da marcação, vocês vão ligar na nossa central, normalmente, e a central vai fazer o agendamento dentro dos horários disponíveis que nós vamos ter para a telemedicina e já vão informar vocês sobre quais convênios estão aceitando ou não. Tá? Perfeito. Então, assim, a pergunta agora da Raquel. Como a gente pode fazer para agendar a telemedicina? Já está disponível a partir de hoje, de amanhã? Como é que é? Como é que está a situação? Os agendamentos provavelmente já vão estar disponíveis a partir de amanhã. Ela pode ligar na nossa central, 30 38 8001, central da Visão, né? E aí, através da central, ela vai fazer o agendamento para a gente fazer a avaliação pela telemedicina. Tá? Isso mesmo. Também pode ser feito pelo site também. E aí, a partir do momento que você faz o agendamento, no dia e horário determinados, você vai receber um link, né? Vai saber qual programa vai ser utilizado, vai apertar o link e vai começar a fazer o atendimento. Isso, exatamente. Através desse link já vai cair na plataforma nossa e já vou estar lá esperando. E se for com o Dr. Tiago, você vai estar muito bem assistido. Pode ter certeza disso. Viu, Raquel? Então tá certo. Vamos, pessoal, vamos aproveitar, vamos fazer mais perguntas aí, né? Doutor Tiago, outra coisa também. E assim, na oftalmopediatria, assim, quais são mais ou menos as doenças que a gente pode estar acompanhando na telemedicina? É paciente que você já acompanha? O paciente novo também pode fazer essa telemedicina? Como é que você vê essa questão? Bom, dependendo da queixa, nós podemos ter as duas situações, né? Os pacientes que a gente já acompanha em consultório se torna mais fácil porque a gente vai ter todo o histórico deles na mão, né? Agora, pacientes que são novos, dependendo da queixa, a gente também vai conseguir acompanhar. Por exemplo, em crianças é muito comum obstrução de canal lacrimal quando é bebezinho, a gente consegue fazer uma boa orientação, colhendo bem uma história com o pai, com a mãe, né? E a gente consegue resolver boa parte dos problemas mesmo sendo um paciente novo, tá? E como eu falei, surgiu qualquer dúvida, a gente encaminha para um horário agendado no consultório, tá? Em relação aos agendamentos, eles vão ser feitos com horário marcado, através da central, até para a gente poder ter um atendimento de qualidade, assim como a gente tem o atendimento presencial, o telemedicina vai ser um horário agendado, onde a equipe vai estar à disposição para poder fazer a consulta, que normalmente vai ter uma duração aí de 20 a 30 minutos, assim como uma consulta presencial. O que eu vejo também assim, de uma vantagem da telemedicina, já falando da minha área de retina, né? Seria assim, é claro que nunca vai substituir o exame médico, o exame presencial. Né? A gente ainda não tem elementos nem equipamentos para isso. Né? No futuro próximo, quem sabe a gente pode ter uma tomografia que a gente consegue ir de casa em casa e tudo mais, né? Que já está desenvolvendo nos Estados Unidos e com certeza se desenvolver nos Estados Unidos o Visão vai adquirir, né? Porque o Visão está na vanguarda da tecnologia, da oftalmologia.
Então, assim, eu vejo assim, muito na minha área que pode diminuir muito a frequência das consultas dos pacientes, né? Às vezes a gente pode tirar alguma dúvida no paciente que a gente já conhece o quadro clínico, pode tirar um pouquinho a dúvida e de casa mesmo já resolver um problema que ele, que ele precisaria ir para o consultório, ele não vai precisar mais ir. Então, assim, a telemedicina é uma ferramenta muito boa, muito importante. E principalmente nesse tempo de Covid, né, vai diminuir muito a aglomeração, né? A gente tem que evitar isso. Tem uma Com pergunta certeza. aqui também, pergunta da Nayara. Todas as especialidades estão disponíveis na telemedicina, doutor? Sim, a princípio a gente vai estar fazendo uma consulta geral, mas dependendo do problema, vai ser encaminhado para o especialista daquela área, tá? Nessas primeiras semanas, nós vamos ter atendimentos gerais. Então, independente do seu problema, você vai marcar, nós vamos ter uma equipe, a gente está monitorando toda essa equipe e, por exemplo, surgiu uma questão da retina, que o Dr. Ramon vai resolver. Vai ser entrado em contato com o Dr. Ramon para ele avaliar o horário que esse paciente pode ir até o consultório, tá? Desde que não seja algo que, obviamente, a gente já vai resolver pela telemedicina, tá? Em relação ao agendamento também, eu vi que surgiu outras dúvidas aí. Na hora de agendar é só solicitar para que seja por telemedicina e aí ele vai cair na agenda correta de telemedicina e receber o link por e-mail, tá? Não, perfeito. Outra pergunta aqui do Caio. Quanto tempo dura uma consulta de telemedicina? Se eu fizer o agendamento hoje, em quanto tempo eu seria atendido? A consulta dura aí em torno de 20 minutos a 30, dependendo da queixa, né? E a gente já vai ter agendas abertas para essa próxima semana, nas terças e quintas de manhã, a princípio. Então, você já conseguiria a agenda para a própria semana. Isso é uma outra vantagem também, que as agendas presenciais às vezes estão muito cheias e a gente não consegue consulta tão cedo, né? Mas a avaliação por telemedicina, nós pretendemos conseguir fazer essa espera ser reduzida, para que o paciente seja atendido na própria semana que ele solicitar. Não, perfeito. Uma pergunta aqui da Isabaeta. Quando eu for agendar a consulta de telemedicina, eu tenho que falar que é telemedicina? Isso, você tem que solicitar para que seja telemedicina, porque vai ser uma agenda como tem as outras agendas. É igual tem a minha agenda aberta em determinados horários. Vai ter a agenda de telemedicina aberta em determinados horários. E aí, conforme a equipe for aderindo e for crescendo, a ideia é que a gente tenha mais gente na telemedicina, chegando a um horário mais ampliado, tá? Mas nesse começo nós vamos ter horários aí 2 a 3 vezes na semana. Então tá bom. Uma pergunta aqui da Nívia. Como eu envio os exames para laudo pela telemedicina? Tem como eu fazer laudo de exame e enviar por telemedicina? Sim, uma das utilidades muito boas é exatamente nesse retorno que você tinha falado do paciente. Então, alguns pacientes meus que eu atendi hoje durante o dia, os que tiveram necessidade de algum exame complementar, eu já solicitei para que eles agendassem o retorno pela telemedicina, para não ter que se deslocar novamente até o consultório só para me mostrar um resultado de exame, né? Como o nosso sistema ele é integrado, a gente vai conseguir avaliar o resultado dentro do sistema já conversando com o paciente, tá? Isso aí fica bem, bem facilitado, também é possível. Perfeito. Então eu vi aqui uma pergunta da Ivete. O atendimento será 24 horas dessa telemedicina? Ainda não, mas a ideia é que chegue a esse ponto, se Deus quiser, tá? Porque aí a gente depende da equipe, de montar a equipe para estar lá 24 horas, né, para poder fazer esse atendimento. Mas a ideia é que a gente consiga futuramente, em breve, estar fazendo esse atendimento mais ampliado. É porque é importante, assim, às vezes, assim, o Visão estava com um atendimento 24 horas, só que por causa dessa Sim, pandemia, a gente teve que ajustar os protocolos, né, de tratamento, de exatamente. higienização por causa da Covid. Então, nesse momento, não tem como fazer um atendimento presencial 24 horas, né? Quem sabe um dia vai Exato. voltar de novo. Mas, assim, às vezes é muito importante o paciente ter uma emergência, é, 1 da manhã, assim, acontecer algum acidente doméstico, ele poder ter Chegar e o fazer o caminho exame. para poder tirar a dúvida, fazer uma triagem, poder Sim. tranquilizar e fazer os primeiros socorros, né? Digamos Isso é assim. uma Acho que é ótima pergunta, porque nós vamos trabalhar pesado aí essa semana. Quem sabe até a próxima semana a gente já não pode implementar isso 24 horas. Eu acho que é possível sim, tá? Nossa equipe é grande, tem muito médico bom lá e a gente vai conseguir, não, a equipe né? do Visão é top, é só fera que tem no Visão.
Outra pergunta da Rimari. No caso de haver necessidade de uma consulta presencial, vai ter custo adicional? Então, eu pensei, a pessoa fez a consulta telemedicina, ela vai se onerar mais fazendo a consulta presencial posteriormente, se for encaminhada Não, para a consulta presencial? a ideia é que a gente fazendo a telemedicina, se houver necessidade dessa consulta presencial, o paciente vá na presencial como um retorno da telemedicina, tá? Obviamente, se isso se desmembrar para exames, para avaliações com outros especialistas, aí segue o mesmo fluxo que seguiria numa consulta presencial, né? Agora, por exemplo, eu te avaliei lá na telemedicina e falo, não, eu preciso ver o fundo de olho, eu preciso avaliar a córnea. Você vai no meu ambulatório como um retorno da telemedicina que eu já havia agendado, tá? Não, perfeito. Excelente informação. Então, assim, outra pergunta de Caio. Existem informações que devo ter de imediato para que a consulta seja mais objetiva? Sim, as informações, a consulta ela vai ser mais objetiva ou menos conforme a gente dá andamento na anamnese, que são aquelas perguntas que o médico faz, né? Então, como a nossa equipe já tem experiência grande do dia a dia no consultório, acaba que as consultas a gente consegue direcionar bem as perguntas. Existe a possibilidade também de um questionário pré-consulta, só que isso acaba alguns pacientes se sentindo desconfortáveis de preencher. Então, na verdade, a consulta vai ser objetiva a partir do momento que o paciente for bem orientado pelo médico, respondendo as perguntas que o médico vai direcionar, tá? E, geralmente é uma consulta que fica muito tranquila, muito objetiva. E o segredo da telemedicina é o médico saber perguntar e o paciente saber responder, né? Na medicina, quando a gente ouve, e é fundamental ouvir, o paciente já vai entregar o diagnóstico para a gente na maioria das vezes, né? Não, com certeza. Sempre, assim, eu fico impressionado o quanto que a tecnologia é avançada. Se você falasse 10 anos atrás de telemedicina, todo mundo ia ficar rindo, né, de você. Ia falar, é mesmo? É, Como é que eu vou consultar por vídeo? Aliás, acho que nem existia chamado de vídeo assim, tão eficiente quanto é hoje, né? Se existia, era travado, né? Era só robozinho. Hoje a gente tem essa tecnologia em mãos, né? A gente tem esse problema da pandemia, acaba que é um alento um pouco essa tecnologia, ajuda a gente a conversar com as pessoas, entrar em contato com os nossos pacientes, os pacientes entrarem em contato com os médicos de confiança, né, para a gente passar todas as orientações que são necessárias, certo? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que a gente já pode encerrar aqui, que já deu 1 hora de live. Eu queria muito maravilha. agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam até agora nessa live do Visão Hospital de Olhos. Agradecer a todos vocês, agradecer a presença do Dr. Tiago, sempre nos iluminando aqui com conhecimento. Agradecer a todos nós. Suas palavras aí, Dr. Tiago. Agradecer também, doutor Ramon, doutora Giovana, foram excelentes. E agradecer a equipe do Visão, que está arrumando tudo do possível e do melhor para que a gente possa fazer uma telemedicina de qualidade, né? Aguardo vocês lá, os pacientes que quiserem conhecer, vai ser ótimo recebê-los, tá bom? Grande abraço, ótima semana a todos. Muito obrigado, Dr. Tiago. Agradecendo a doutora Giovana de novo também. Agradecer a todo mundo que ficou até agora ouvindo a gente, né? Tendo acompanhado aí, prestigiando essa live. Lembrando sempre que, precisando de consulta oftalmológica, lembrar sempre do Visão Hospital de Olhos. Lembrar de seguir a gente nas redes sociais, é muito importante, porque se você seguir a gente, sempre tem informação de qualidade na timeline. Muito importante. Às vezes tem uma curiosidade, uma coisa assim que a gente tinha dúvida, tinha medo de perguntar e acaba que na timeline acaba aparecendo uma resposta à nossa pergunta. Então, é sempre importante, vamos recomendar aos nossos amigos, nossos vizinhos, nossas famílias, para poder acompanhar o Visão Hospital de Olhos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá certo? E assim, quem quiser depois assistir essa nossa live, ela vai estar disponível no canal do Visão do YouTube, certo? Então é só acompanhar. Agradeço toda a presença de vocês todos, tá? Tenham uma ótima noite. E se cuidem, se sair de casa, usem máscara. Um abraço. Abraço, boa noite. Um abraço. Boa noite. Tchau, pessoal.